seja, Ronaldo dá um basta em sua carreira e o futebol queria mais. O último amistoso da seleção antes da Copa América, diante da Romênia. O Grandes Momentos do Esporte inicia hoje uma campanha para que o governo cumpra a promessa de uma aposentadoria para os tricampeões mundiais e que o presidente da CBF faça o plano de saúde prometido em 2007 sair da gaveta. E veja também, Atlético Mineiro e São Paulo fazem agora à noite um clássico de muita tradição e histórias, no complemento da terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Boa noite, Grandes Momentos do Esporte está no ar. É o prazer de sempre, capitão Michel Lohance. Vamos embalar na história de um duelo que promete muitas emoções. Atlético Mineiro e São Paulo decidem daqui a pouco, na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas, Minas Gerais, quem assume a liderança do Campeonato Brasileiro. Esse autêntico clássico fez história desde a realização do primeiro Campeonato Brasileiro. 3 clubes decidiram o título em 71, em um triangular que incluiu também o Botafogo. Vamos recordar os 3 jogos que deram ao Galo a honra de ser o primeiro campeão brasileiro em sua nova era. O gol é de Odair aos 30 do segundo tempo, cobrando falta que o goleiro Sérgio não conseguiu defender. O árbitro do jogo é Armando Marques. O técnico do Atlético era Tele Santana. A segunda partida foi no Morumbi. O Botafogo abriu o marcador aos 8 do segundo tempo. Um gol de Ney Oliveira com passe de Zequinha. Árbitro, Armando Marques. O São Paulo empatou aos 16 com Pablo Furlan. Terto fez o segundo aos 20. Toninho Guerreiro, o terceiro aos 26. Terto anotou o 4º gol aos 41 do segundo tempo. O goleiro do Botafogo era o Birajara. O terceiro jogo, que deu ao Atlético Mineiro o título do primeiro Campeonato Brasileiro, foi disputado no dia 19 de dezembro de 1971, no Maracanã. O gol do Atlético foi marcado por Dario, aos 16 do segundo tempo. Com esse resultado, o Atlético Mineiro sagrou-se campeão brasileiro depois de conquistar 4 pontos no triangular. O dono do apito, de novo, era Armando Marques. Que estilo, hein? Capitão, em 71 você até passou pelo Botafogo, mas não disputou o Campeonato Brasileiro, né? Não, eu joguei o Campeonato Carioca. Por empréstimo, era do Santos. E o Botafogo, eu lembro que ele tentou comprar o meu passe, mas o Santos apenas emprestou para o Campeonato Carioca. O São Paulo hoje tem muitos desfalques, principalmente na defesa, mas se trata de um duelo aí que, ao longo da história do Campeonato Brasileiro, é equilibradíssimo. O São Paulo tem 13 vitórias, o Galo 14, 15 empates. O que dá daqui a pouco? 2 grandes clubes, 2 grandes times, né? É um jogo difícil, né? Eu acho que vai dar empate. Empate? Eu acho que pela situação das 2 equipes hoje, um Campeonato Brasileiro começando, eu acho que não tem favorito. Na minha opinião, dá empate. Empate coloca o Atlético na liderança, né? Dá para ele a liderança. Ô, Michel, deixa eu te provocar uma coisa antes de você falar. A gente falou ali, o técnico do Botafogo era paraguaio. Era paraguaio, mas paraguaio era o nome de um jogador do Botafogo também, que depois assumiu o time, né? Exatamente. Ele era ponta-direita até Garrincha chegar, né? Quando o Garrincha chegou, ele parou de ser ponta-direita e seguiu na carreira Mas era um bom jogador. Um bom ponta. Ele é um dos primeiros paraguaios a jogar aqui no Brasil. E ele era um bom ponta. Ele formou com Geninho, Otávio, Pirillo, um ataque do Botafogo que ficou famoso no Rio de Janeiro. E
E era um belo jogador, era um bom jogador, mas surgiu o Garrincha, acabou. O Paraguai foi meu treinador no Campeonato Carioca de 71, que eu disputei pelo Botafogo. Um belo complemento. Bom, a segunda decisão entre os dois times, São Paulo e Atlético Mineiro, aconteceu em 1977. E um lance marcou essa histórica decisão. O Chicão, jogador do São Paulo, pisou no tornozelo do Ângelo, que estava caído. Dá uma olhada. Tá lá, Michel. Ângelo. Vem Neca. Acabou pegando mais o jogador que a bola, hein? E os jogadores do Atlético vão em cima de Neca. Recebe cartão amarelo, a jogada realmente, Dudu, foi maldosa. Bezerra fazendo sinais. Ronaldo faz sinal para que esperem a saída do jogador do Atlético. Autorizou Arnaldo. Getúlio correu. João Leite defendeu o primeiro pênalti. Começa bem o Atlético. Autoriza Toninho Cerezo. Iniciou a caminhada. Bateu. Errou Toninho Cerezo. A coisa está igual. Começa tudo de novo. Parte Chicão. Paradinha. Pega João Leite e pega de forma sensacional. Ou vai voltar? Não, não vai não. Atlético marca o primeiro pênalti. Diga. Ao Pérez, lá vai ele. Faz o gol, Pérez, para o São Paulo. Terceira cobrança do São Paulo, um gol. Alves vai cobrar pelo Atlético. Autorizado, partiu Alves. É gol do Atlético. 2-1 para o Atlético. Alves cobrando com sucesso a penalidade máxima. Olha aí. Antenor, partiu. É gol do São Paulo, Antenor. 2-2 a contagem. O Atlético vai para a cobrança do seu quarto pênalti. Com uma distância, Joãozinho Paulista. É o quarto pênalti a ser cobrado pelo Atlético. Partiu Joãozinho. Errou Joãozinho. Errou Joãozinho. Tudo igual por aqui. Vai o São Paulo. Partiu Bezerra. E marca o terceiro gol do São Paulo. O Atlético agora tem que fazer. Se errar, o São Paulo é campeão. Central Márcio. Ele bate forte, hein? A torcida do São Paulo agora para que o Atlético erre essa cobrança de pênalti. O Bezerra está fazendo sinal para o que a bola vem para o canto direito dele. Atenção, partiu Márcio. Errou! O São Paulo é campeão brasileiro de futebol de 1977. Na cobrança de pênalti, o São Paulo esfria a euforia da torcida mineira. Vou entregar aqui que o Michel gostou mesmo, foi da provocação do Valdir Pérez ali, né? E a gente viu a primeira Copa do Mundo também ser decidida nos pênaltis, também terminou com tempo normal em 0-0. Um pouco de injustiça com o futebol, né, capitão? Eu acho que a decisão por pênalti, na minha visão, ela tira um pouco do brilhantismo daquele time que consegue o título. Queria que você falasse de dois jogadores pra gente, porque os dois campeonatos que a gente viu aí, o de 71 e de 77, os artilheiros foram no de 71, daí e depois o Reinaldo, os dois do Atlético Mineiro, né? Os jogadores, o Reinaldo então nem se fala, né? Um jogador extraordinário. O Dari não, aquele tipo dele, né? De jogador brigador mesmo, né? E que fazia muito gol. Tem essa vantagem, todo mundo. O Dari foi campeão do mundo em 70, e daí? Na época ele era artilheiro. Bom, e tem um caso também, só para completar essa coisa, nos dois campeonatos que a gente viu também, no de 71, ficaram 12 times divididos em 3 grupos, e o São Paulo tinha a melhor campanha, o título acabou ficando com o Atlético, e nesse de 77 que a gente viu, o Atlético terminou com 10 pontos a mais do que o São Paulo, e o título dessa vez acabou ficando com o São Paulo de qualquer jeito. A gente às vezes reclamava isso um pouco antes de ser implementado o ponto corrido, né? No Ângelo decidiu o jogo, né? Praticamente, porque tirou o Ângelo de campo. E o Ângelo é o cara que protegia a defesa e saía jogava bem.
E o Ângelo também jogou muito pouco depois desse jogo, né? Depois dessa contusão. Vou fazer só um registro aqui, porque hoje à noite também tem Curitiba e Vasco da Gama que fazem a decisão da Copa do Brasil e que presenteia o vencedor com uma vaga na Libertadores do ano que vem. O jogo é em Curitiba e na primeira partida o Vasco venceu por 1-0, um empate dá o título aos cariocas e até uma vitória por 2-1. Antes do intervalo, querem fazer algum registro disso? Um palpite para o jogo? Vale a tradição do Vasco? Os dois vieram da Série B? Sabe que eu estou em dúvida, né? Porque o Curitiba tem um time que está jogando muito, né? Mas sei lá, eu estou com um palpite no Vasco, rapaz. Eu não sei se eu gostaria de ver o Vasco campeão. É Sabe? o inconsciente que está falando. né, Michel? Mas eu acho que é uma partida complicada que eu acho que o Vasco tem chance de ganhar o jogo. É um time que está bem e sei lá, vamos ver. O Petkovic se despediu do futebol, do Flamengo e também da torcida domingo no Engenhão. Veja toda a emoção do sérvio que virou um ídolo no futebol brasileiro. E depois disso nós vamos para o intervalo. Até já.